Josef Mengele, o notório médico demoníaco de Auschwitz. Isto é tudo o que resta de uma das 4 câmaras de gás daqui. E bem ao lado da câmara de gás ficava o laboratório de Mengele. Neste vídeo, vamos falar sobre algo de arrepiar. Ele é o homem conhecido como o Anjo da Morte. Ele era um médico que deveria salvar vidas, mas em Auschwitz, ele usou suas habilidades para cometer crueldades. Esta é a sombria história de Josef Mengele. Antes de Josef Mengele ser conhecido como um dos médicos mais cruéis da Alemanha nazista, ele era um jovem educado que sonhava em ter uma carreira de sucesso na medicina. Ele nasceu em 16 de março de 1912 em Günzburg, uma cidade na Baviera, Alemanha. Ele era o filho mais velho de Karl e Walburga Mengele. A família deles era rica porque o pai dele era dono de uma empresa que fabricava máquinas usadas na agricultura. Nada indicava na infância que ele seria um criminoso de guerra famoso. Ele cresceu em uma casa confortável, teve uma boa educação e não precisou passar dificuldades para garantir um futuro promissor. Em 1930, ele começou a estudar medicina. Ele também estudou antropologia, que é o estudo da origem e das características físicas das pessoas. Ele frequentou as universidades de Munique, Viena e Bonn. Mas enquanto ele estudava, a Alemanha também estava mudando rapidamente. Naquela época, muitos alemães estavam revoltados e sem esperança devido à pobreza, ao desemprego e à derrota na Primeira Guerra Mundial. O Partido Nazista se aproveitou disso. Eles prometeram restaurar a força e dignidade da Alemanha e defendiam que só alemães com aparência adequada deveriam governar o país. Eles consideravam os judeus, o povo roma, os povos eslavos, pessoas com deficiência e outros grupos que não se encaixavam em seus padrões como inferiores. Por causa disso, eles foram privados de seus direitos, presos e muitos foram mortos. Na verdade, essa crença está errada. Nenhuma raça é superior ou mais importante do que as outras. Mesmo assim, não foram apenas soldados e políticos que apoiaram essa crença. Havia também médicos, cientistas e professores que ajudaram a fazer o racismo nazista parecer verdadeiro e científico. Uma das ideias que se espalhou naquela época foi a eugenia. Em uma explicação simples, a eugenia afirma que é possível melhorar uma população controlando quem pode ter filhos. As pessoas que eles consideravam fortes e desejáveis eram incentivadas a ter mais filhos. Já aqueles que consideravam fracos ou doentes eram impedidos de ter filhos. Essa ideia é errada e perigosa. Isso trata as pessoas como animais ou plantas, eliminados ou escolhidos conforme o que o governo quer. Os nazistas não foram os primeiros a praticar eugenia. Já havia apoiadores disso em vários países antes deles chegarem ao poder, mas o regime nazista tornou tudo muito mais violento. Eles usaram leis para esterilizar à força pessoas com certas condições para que não pudessem ter filhos. Estima-se que cerca de 400 mil pessoas foram submetidas à esterilização forçada. Sob o programa deles, à medida que esse sistema se fortalecia, Mengele também se aprofundava cada vez mais no que chamavam de ciência racial. Em 1932, ele se juntou à organização juvenil do Stahlhelm, um grupo nacionalista formado e apoiado por ex-soldados. Ainda não fazia parte do Partido Nazista, mas ambos acreditavam que a Alemanha deveria ser poderosa. Em vez de usar seus estudos para reconhecer as semelhanças entre as pessoas, ele começou a procurar por raças, acreditando na existência do que eles chamavam de diferentes raças. Em 1935, ele obteve um doutorado em antropologia. Sua pesquisa era sobre o formato da mandíbula inferior de diferentes grupos de pessoas. Naquela época, alguns pesquisadores usavam as medidas do rosto, crânio, nariz e corpo para tentar dividir as pessoas de acordo com a raça. Mas esse tipo de método não é uma base sólida para dizer que existe uma raça melhor, mais inteligente ou mais digna de viver do que as outras. O sistema nazista apenas usou a aparência da ciência para apoiar suas crenças racistas já existentes. Depois de terminar seu treinamento médico, Mengele trabalhou no Instituto de Biologia Hereditária e Higiene Racial em Frankfurt. Ele se tornou assistente do professor Ottmar von Verschwer, um pesquisador renomado em hereditariedade e estudos com gêmeos. Aqui, Mengele se aproximou ainda mais do sistema que usava a medicina para classificar as pessoas. O instituto ajudava na criação de registros médicos e familiares. Os registros eram usados para determinar quem o governo nazista considerava judeu.
se você tinha uma doença hereditária ou não pertencia ao tipo de cidadão alemão que eles desejavam. No começo, pode parecer que eles estavam apenas lidando com papéis, exames e pesquisas, mas havia pessoas reais por trás de cada nome. Quando os médicos marcavam que uma pessoa não era desejada, ela podia perder seus direitos, podia ser rapidamente forçada à esterilização, perder o emprego ou mais tarde ser enviada a um campo de concentração. Em maio de 1937, Mengele ingressou oficialmente no Partido Nazista. Um ano depois, ele entrou para a SS, a organização que se tornou a principal executora dos programas mais cruéis de Adolf Hitler. Não era fácil entrar na SS naquela época. Eles analisavam a origem do candidato, sua saúde. Para Mengele, entrar ali não foi algo forçado. Foi uma decisão clara que ele tomou enquanto se aproximava do poder do regime nazista. Aqui vemos uma parte importante de sua história. Ele não era uma pessoa sem instrução que de repente acabou em um grupo ruim. Ele era um médico e pesquisador que voluntariamente aceitou uma ideologia que dividia as pessoas entre dignas e indignas. Seu conhecimento em medicina não serviu de proteção contra a crueldade. Em vez disso, foi exatamente isso que ele usou para ajudar um sistema perigoso. E quando estourou a Segunda Guerra Mundial, esse sistema levaria Joseph Mengele a um lugar onde nada mais o detinha, Auschwitz. Mesmo assim, enquanto sua ligação com o sistema nazista se fortalecia, Joseph Mengele se casou com Irene Schönbein em 28 de julho de 1939. Aos olhos dos outros, sua vida era boa. Ele vinha de uma família rica, era médico, tinha esposa, e sua carreira estava avançando rapidamente. Ao mesmo tempo, ele se aproximava mais de uma organização que achava que algumas pessoas mereciam viver do que outras. Até mesmo o casamento dos membros da SS era controlado por suas políticas racistas. O casal precisava provar que passava no chamado teste de ancestralidade ariana. As famílias e origens deles eram examinadas porque a SS queria controlar até mesmo os futuros filhos de seus membros. Isso mostra o quão profunda era a crença do regime nazista na chamada pureza racial. Não controlava apenas o governo e o exército. Também interferia no casamento, na família e ter filhos. Não demorou muito e a Segunda Guerra Mundial estourou. Por volta do final de 1940, Mengele entrou voluntariamente para a Waffen-SS. Essa era a parte armada da SS que lutava junto com o exército alemão. Primeiramente, ele serviu como oficial médico na divisão Viking da SS. Mas esse grupo não era uma unidade militar comum. Enquanto a Alemanha nazista avançava sobre a União Soviética, havia unidades da SS envolvidas também no assassinato de civis judeus e outras pessoas que eles consideravam inimigos. Como médico no campo de batalha, Mengele tratava ferimentos de soldados. Serviu na Frente Oriental, onde as batalhas eram intensas e as condições muito difíceis. Pelo seu serviço, ele recebeu a Cruz de Ferro de segunda e primeira classe. Esse é um prêmio militar concedido pela Alemanha aos soldados reconhecidos por sua bravura em combate. Mas é importante deixar uma coisa clara. O fato de ele ser bom em resgatar seus companheiros soldados não significa que ele respeitava todas as vidas. Para Joseph Mengele, havia pessoas que mereciam ser salvas e havia pessoas que ele podia tratar apenas como objetos. Em 1942, ele foi gravemente ferido na Frente Oriental. Por causa disso, não lhe foi mais permitido voltar ao combate ativo. Em vez de encerrar seu serviço, ele foi colocado em outra função. Ele voltou para a Alemanha e voltou a trabalhar com os oficiais responsáveis por questões de raça, família e transferência de população. Aqui, duas partes de sua vida se encontraram novamente: ser médico e sua forte crença na teoria racial nazista. Depois veio a designação que lhe deu quase poder ilimitado sobre pessoas que não tinham como recusar. Em maio de 1944, ele começou a trabalhar no complexo de campos de concentração de Auschwitz, na Polônia, ocupada pelos alemães. Ele foi designado para ser o médico do chamado Campo Familiar Roma, em Auschwitz-Birkenau. Posteriormente, ele também assumiu funções médicas mais amplas em Birkenau. Auschwitz não era uma prisão comum. Era um grande complexo de campos usado para detenção, trabalho forçado e assassinato em massa. Mais de 1 milhão de judeus foram mortos lá, junto com muitos Roma, prisioneiros poloneses, prisioneiros de guerra soviéticos e outras vítimas da perseguição nazista.
Todos os dias, trens chegavam cheios de pessoas que foram forçadas a sair de várias partes da Europa. Assim que desembarcavam, os recém-chegados eram imediatamente separados. Eles eram rapidamente avaliados pelos médicos da SS. Aqueles que pareciam fortes podiam ser enviados para o trabalho forçado. Os idosos, muitos doentes, mulheres grávidas e muitas crianças que não podiam trabalhar eram frequentemente enviados diretamente para serem mortos. Isso era chamado de seleção. Não era feito um exame médico completo. Cada pessoa recebia apenas alguns segundos. Um olhar ou um simples movimento da mão do médico podia determinar quem viveria temporariamente e quem morreria imediatamente. Mengele era um dos médicos que faziam isso. Ele não era o único médico em Auschwitz, e também não foi ele quem criou o sistema de seleção. Ele ficou conhecido por frequentar a rampa dos recém-chegados e tinha motivos próprios para se interessar pela seleção. Enquanto outros médicos escolhiam pessoas para o trabalho forçado, Mengele procurava prisioneiros que ele pudesse usar em suas pesquisas. Seu maior interesse era em gêmeos. Ele queria estudar quais características humanas eram herdadas e quais eram afetadas pelo ambiente. Ao estudar gêmeos, ele podia comparar o corpo e as reações de duas crianças que tinham praticamente o mesmo base genética. Em uma pesquisa médica normal, é necessário o consentimento do paciente, é preciso explicar os riscos, proteger a saúde dele e interromper o procedimento caso ele possa ser prejudicado. Nenhuma dessas proteções existia em Auschwitz. As crianças não eram voluntárias. Elas não entendiam o que ia acontecer. Elas não podiam recusar. Para Mengele e seus colegas, eles não eram pacientes que deveriam ser cuidados. Eram corpos que podiam ser medidos, testados e comparados. Além dos gêmeos, ele também mandava procurar pessoas com características físicas incomuns. Isso incluía pessoas com nanismo, crianças com olhos de cores diferentes e pessoas com condições que ele tinha interesse em estudar. Gêmeos encontrados na rampa de chegada geralmente eram separados das famílias imediatamente. Para alguns pais, podia parecer que seus filhos haviam sobrevivido porque não foram incluídos nos grupos que foram enviados diretamente para serem mortos. Mas eles não sabiam que as crianças estavam destinadas a outro tipo de sofrimento. Algumas das crianças escolhidas eram colocadas em barracões separados. Eram anotados seus nomes, idades, origem, histórico médico, cor do cabelo, cor dos olhos, altura, peso e várias medidas do corpo. Mengele fez de tudo para que o que ele fazia parecesse uma pesquisa científica legítima. Havia formulários, registros, fotos, exames de sangue, raio-x e comparações detalhadas dos corpos. Mas ter registros e instrumentos médicos não significa necessariamente que aquilo era realmente medicina. O verdadeiro médico usa o conhecimento para proteger o paciente. Em Auschwitz, a aparência da ciência foi usada para encobrir o abuso. Mas confuso ainda para algumas crianças era a maneira como Mengele lidava com elas. Há sobreviventes que contaram que às vezes ele falava de maneira suave e até podia dar doces. Ele garantia que algumas crianças essenciais às suas pesquisas ficassem vivas e fortes o bastante, mas isso não era bondade de verdade. Ele só mantinha as crianças vivas enquanto fossem úteis para seus estudos. O mesmo homem que sorria ou dava doces também podia ordenar um procedimento doloroso ou decidir que uma criança não era mais necessária. É por isso que era tão difícil para suas jovens vítimas entenderem o que estava acontecendo. Ele se apresentava como um médico cuidadoso, mas por trás da voz suave, seu verdadeiro olhar sobre elas era claro. Elas não eram crianças a serem salvas. Para ele, eram apenas parte de um experimento. Dentro de Auschwitz, ficou claro que o que Joseph Mengele fazia não era tratamento. Seus procedimentos faziam parte da pseudociência. Isso significa que usava termos médicos, laboratório, registros e equipamentos, mas não seguia o método científico correto. As vítimas também não tinham consentimento. Não havia proteção para sua segurança e os prisioneiros não tinham o direito de recusar. Muitas de suas vítimas eram crianças judias e Roma. Frequentemente, elas tinham muito sangue retirado. Eram constantemente medidas, expostas a raios-x e injetadas com várias substâncias. Algumas passaram por operações dolorosas e desnecessárias. Substâncias também eram colocadas nos olhos de algumas crianças para estudar a cor dos olhos. Isso causou inchaço intenso, danos nos olhos, cegueira e, em alguns casos, morte. Ele costumava usar gêmeos porque queria comparar seus corpos.
Por exemplo, ele podia coletar sangue de ambos e medir. Em outras ocasiões, às vezes ele realizava procedimentos diferentes em cada um para ver como eles reagiriam. Quando um deles morria ou o exame terminava, às vezes o outro gêmeo também era morto para que seus corpos pudessem ser comparados após a autópsia. Isso não era feito para curar nenhuma doença. Era feito para apoiar as falsas crenças nazistas sobre raça e hereditariedade. Mengele também queria obter resultados de pesquisa que ajudassem em sua própria carreira. Ele esperava poder usar os resultados para se tornar professor e um cientista mais renomado depois da guerra. Esse é um dos motivos mais importantes pelos quais não basta chamá-lo apenas de um médico louco. Ele não agia sozinho em uma sala secreta. O trabalho dele tinha ligação com pesquisadores renomados e institutos na Alemanha. Ele enviava sangue, órgãos e outras amostras humanas para seus colegas, para estudos adicionais. Isso significa que seus crimes não eram apenas resultado de sua própria crueldade. Ele também fazia parte de um sistema maior, onde médicos e cientistas instruídos usaram seu conhecimento para ajudar o governo nazista. Mengele tinha seus próprios laboratórios e equipe no campo. Muitos dos que o ajudavam eram médicos, enfermeiros e trabalhadores da área médica que também eram prisioneiros. Foram escolhidos pelo conhecimento, mas não tinham liberdade de fato. Eles tinham que obedecer porque recusar poderia colocá-los em perigo imediato. Alguns tentaram proteger as regras, em pequenas ações, como esconder informações, atrasar procedimentos ou ajudar os doentes, mas o que podiam fazer era limitado sob a vigilância da SS. Nem todos que sobreviveram aos experimentos se recuperaram imediatamente após a guerra. Muitos ficaram com doenças de longo prazo, danos físicos, problemas de visão e traumas. Outros nunca souberam exatamente qual substância foi injetada neles, porque muitos registros foram perdidos ou destruídos. Enquanto isso, Mengele continuava seu trabalho regular como médico do campo. Quando havia prisioneiros muito fracos, doentes ou incapazes de trabalhar, eles podiam ser incluídos em uma nova seleção. Para o sistema nazista, eles não eram vistos como pacientes a serem tratados, eram considerados inúteis. Foi daí que alguns prisioneiros começaram a chamá-lo de Anjo da Morte, não porque ele fosse o único a fazer as seleções. Cerca de 50 médicos serviram em Auschwitz, e muitos deles também participaram desse processo. Mengele era frequentemente visto na rampa de chegada e nos barracões, por isso seu rosto marcou a memória de muitos sobreviventes. Existem histórias populares sobre ele que aparecem repetidamente em livros e documentários. Mas nem todas essas histórias têm provas sólidas. Há alegações de que ele próprio planejou alguns assassinatos em massa de grande escala, relações pessoais com outros guardas da SS, e algumas histórias extremamente detalhadas de tortura são difíceis de provar. Por isso, é melhor focar no que está documentado que ele fez e descartar histórias incertas. Os crimes comprovados já são suficientes para mostrar o tamanho da sua responsabilidade. Ele escolheu as pessoas que seriam mortas, usou crianças como cobaias involuntárias, ele ordenou procedimentos dolorosos e perigosos. Também houve vítimas que foram mortas para que seus corpos fossem examinados após a morte. E ele fez tudo isso sabendo que os prisioneiros não tinham capacidade de recusar. À medida que a guerra avançava, a Alemanha também perdia cada vez mais o controle. Em 1944, o Exército Vermelho Soviético avançava rapidamente a partir do leste. A Alemanha nazista era cercada pelos aliados vindos do oeste e os oficiais de Auschwitz sabiam que o inimigo se aproximava. Eles começaram a destruir documentos e evidências de seus crimes. Alguns prédios usados para assassinatos em massa foram destruídos. Eles também transferiram muitos prisioneiros para outros campos dentro do território. No dia 17 de janeiro de 1945, começou a grande evacuação de Auschwitz. Milhares de prisioneiros que ainda conseguiam andar foram forçados a sair do campo em meio ao frio intenso. Essas caminhadas ficaram conhecidas depois como Marchas da Morte, porque muitos prisioneiros morreram de exaustão, fome, frio, doença ou foram baleados pelos guardas. Junto com a retirada do pessoal da SS, Mengele também fugiu de Auschwitz. Ele levou alguns de seus registros com ele, mas muitos dos documentos sobre suas pesquisas foram perdidos, destruídos ou nunca mais encontrados. De Auschwitz, ele foi para o campo de concentração de Gross-Rosen e para seus subcampos. Ele continuou lá como médico da SS enquanto a queda da Alemanha nazista se aproximava.
No dia 27 de janeiro de 1945, os soldados soviéticos entraram em Auschwitz. Encontraram milhares de prisioneiros deixados para trás por estarem fracos ou doentes demais para evacuar. Entre os sobreviventes estavam algumas crianças gêmeas que foram usadas nos experimentos de Mengele. Mas Mengele já não estava lá. Nos últimos dias da guerra, ele removeu todos os sinais de que era membro da SS. Ele vestiu um uniforme comum do exército alemão e se juntou a uma unidade militar. Quando a guerra acabou, o grupo dele se rendeu às forças americanas. Mengele se tornou prisioneiro de guerra, mas os oficiais americanos não sabiam que tinham sob custódia um dos médicos mais conhecidos de Auschwitz. Ele se apresentou como um oficial comum do exército alemão. Sua ligação com a SS também não foi percebida imediatamente. Muitos membros da SS tinham uma tatuagem comum do grupo sanguíneo, mas Mengele não tinha essa tatuagem. Por isso, ele não foi logo identificado como membro da organização. Na época, o compartilhamento de registros entre escritórios aliados ainda era ineficiente. O nome dele já constava na lista de criminosos de guerra procurados, mas isso não foi relacionado ao homem sob custódia deles. No início de agosto de 1945, ele foi libertado pelos militares americanos. Por alguns meses, ele escapou da responsabilidade, não porque foi provado que era inocente, mas porque não foi reconhecido. Do final de 1945 até a primavera de 1949, ele se escondeu sob outro nome. Ele trabalhou como ajudante de fazenda perto de Rosenheim, na Baviera. Seu trabalho era simples e sua vida era tranquila, mas ele mantinha contato secreto com sua família. O dinheiro e as conexões da família Mengele foram de grande ajuda em sua fuga. Quando os investigadores começaram a procurá-lo, sua família disse que ele estava morto. Por um tempo, as autoridades acreditaram nisso, enquanto os sobreviventes tentavam reconstruir suas vidas. O homem responsável pelo experimento e pela morte de tantas pessoas vivia apenas a algumas centenas de quilômetros do local de seus crimes. Mas Mengele sabia que não estaria seguro na Alemanha por muito tempo. À medida que mais testemunhos de sobreviventes surgiam, o papel dele em Auschwitz ficava cada vez mais claro para os investigadores. Então, em julho de 1949, usando o dinheiro da família e uma nova identidade falsa, ele deixou a Europa. Seu próximo destino era a Argentina. Lá começaria a parte mais longa de sua fuga. Uma busca que duraria várias décadas, mas que nunca levaria ao seu julgamento. Com os relatos dos sobreviventes, Josef Mengele tornou-se um dos criminosos de guerra nazistas mais procurados. Ele sabia que era perigoso permanecer na Alemanha. Em 1949, ele fugiu da Europa com a ajuda de uma rede secreta de fuga usada por alguns ex-nazistas. Ele chegou à Itália e obteve documentos de viagem usando o nome falso de Helmut Gregor. De Gênova, ele embarcou em um navio para a Argentina e chegou a Buenos Aires em 22 de junho de 1949. Não é verdade que o presidente Juan Perón o hospedou pessoalmente em seu palácio, mas é verdade que a Argentina era um lugar seguro na época para muitos nazistas fugitivos. Havia oficiais, empresários e antigos apoiadores nazistas que os ajudavam com trabalho, moradia e uma nova identidade. Na Argentina, Mengele conseguiu trabalhar, se relacionou com a comunidade alemã e continuou recebendo dinheiro de sua família rica na Alemanha. Ele não viveu como um fugitivo assustado. Com o passar do tempo, ficou ainda mais confiante. Ele se separou de sua primeira esposa, Irene. Em 1956, ele se casou com Marta, a viúva de seu irmão. Mas o relacionamento deles na Argentina também não durou muito. De tão confiante, Mengele abandonou o nome falso e voltou a usar sua verdadeira identidade. Ele ainda conseguiu documentos argentinos como Josef Mengele. Isso significa que por um tempo ele pôde viver em Buenos Aires enquanto suas vítimas esperavam por justiça. Mas os sobreviventes e caçadores de nazistas não pararam de procurá-lo. Um deles era Hermann Langbein, um sobrevivente de Auschwitz que pressionou o governo da Alemanha Ocidental. Em 1959, a Alemanha Ocidental emitiu um mandado de prisão contra Mengele e pediu sua extradição da Argentina. Antes que pudesse ser preso, ele recebeu um aviso e fugiu para o Paraguai. Lá, ele também conseguiu a cidadania, o que lhe deu proteção extra. Depois, em maio de 1960, agentes israelenses
capturaram Adolf Eichmann na Argentina, outro alto oficial nazista. Isso serviu como um grande alerta para Mengele. Por causa disso, ele se escondeu ainda mais e se mudou para o Brasil. Ele usou novamente nomes falsos e morou em fazendas e casas isoladas perto de São Paulo. Ele foi ajudado por alguns imigrantes alemães e húngaros, incluindo o casal Wolfram e Liselotte Bossert. Em troca de dinheiro da família Mengele, eles lhe deram abrigo e proteção. Mas, com o passar do tempo, o mundo dele foi ficando menor. Ele já não podia se mover livremente. Ele estava sempre com medo de ser reconhecido ou denunciado. Também teve problemas de saúde e ficou irritadiço e difícil de conviver. Mesmo assim, ele nunca se arrependeu. De acordo com suas cartas e com o testemunho das pessoas que conviveram com ele continuou se defendendo. Ele se via como uma vítima das pessoas que o perseguiam. Enquanto isso, as autoridades da Alemanha Ocidental, investigadores israelenses e caçadores de nazistas continuaram a procurá-lo. Muitas informações recebidas estavam erradas, desatualizadas ou chegavam tarde. Relataram que ele foi visto no Paraguai, Brasil, Chile e outros lugares da América do Sul. Como ele sempre mudava de nome e de endereço, era difícil confirmar onde ele realmente estava. A fuga dele também foi facilitada pela lentidão de alguns governos, pela falta de compartilhamento de registros e por pessoas que deliberadamente o protegeram. Também não é verdade que houve um julgamento criminal completo contra ele em 1964. Joseph Mengele nunca enfrentou um tribunal. Em 1976, ele sofreu um derrame, seu corpo enfraqueceu e ele passou a depender ainda mais das pessoas que o escondiam. Em 7 de fevereiro de 1979, ele foi a uma praia em Bertioga, no Brasil. Enquanto nadava, ele sofreu outro derrame e se afogou. Ele tinha 67 anos. Foi enterrado sob o nome falso de Wolfgang Gerhard. Por causa disso, as autoridades continuaram a procurá-lo mesmo depois de sua morte. Em 1985, investigadores da Alemanha Ocidental encontraram cartas e documentos que ligavam a família Mengele às pessoas que o esconderam no Brasil. O túmulo de Wolfgang Gerhard foi aberto. A equipe internacional de perícia forense examinou os ossos, registros dentários, altura, idade e antigas lesões corporais. Constatou-se que tudo isso correspondia a Mengele, mas ainda havia quem duvidasse. Por isso, em 1992, os cientistas usaram testes de DNA. Eles compararam o DNA dos ossos com o DNA dos parentes de Mengele. O resultado confirmou que o corpo era realmente de Joseph Mengele. Finalmente, a verdade ficou clara. Ele morreu em 1979. Ele não foi capturado, não foi preso. Ele não enfrentou os sobreviventes e nunca foi julgado em tribunal. Sua morte não representou justiça. Ele morreu livre depois de escapar da responsabilidade por muitos anos. Sua fuga não foi apenas porque ele era bom em se esconder. Também ajudaram os documentos falsos, o dinheiro da família dele, apoiadores e a lentidão das autoridades. Mas mesmo que ele tenha escapado da justiça, ele não conseguiu apagar a verdade. Os documentos ficaram, os nomes das vítimas ficaram, e acima de tudo, ficou o testemunho dos sobreviventes. As pessoas que ele tratou como cobaias de laboratório foram as testemunhas mais fortes contra ele. Isso foi algo de que ele nunca conseguiu escapar.